Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mas nesse fim de semana houve um evento aqui na igreja, né? Desde sexta-feira à noite, né, deles? Desde sexta-feira à noite, sexta, sábado e hoje até meio-dia, uma hora, foi, né? Teve aqui um pastor Marinho, lá do Rio de Janeiro, e estava instruindo sobre liderança, né? Jovens e adolescentes, e foi fantástico, amados. O pastor Denis que organizou todo o evento, todo o trabalho. Teve almoço, teve café da manhã para os participantes, e tem um total de 50 pessoas mais ou menos. E eu vi assim o pastor Marinho, meu Deus, que cabeça! O camarada gravar tanta coisa na cabeça, ter gravado na mente nomes, livros, a Bíblia, passagens bíblicas, tanta coisa gravada assim, ensinando aquela espontaneidade. E olha, irmãos, é dom de Deus. O homem começou a começou a ensinar, porque ele disse que não prega. Ele ensinar das 8 da manhã até as 5, não, foi até as 8:30 da noite, né? 8:30 da noite. Irmãos, precisa ter garganta. Eu, às vezes, com 40 minutos, 50 minutos, minha voz já começa a ficar fanha, porque eu não tenho o dom para ficar falando muito tempo, né? Acho que Deus não quer que eu fale muito tempo. Mas o homem falou o dia inteiro, e hoje de manhã, já pensei de manhã, hoje de manhã ele vai estar rouco, vai estar sem voz. Que nada, estava em pleno vapor. Então, louvo a Deus pela vida do pastor Marinho. O homem tem se dedicado a esse propósito que Deus colocou no coração dele, que ele alcançar os nossos jovens, alcançar os nossos adolescentes, né? Que Deus o abençoe poderosamente, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. E também que aqueles que estiveram aqui possam tirar proveito, né, daquilo que aprenderam, não é verdade? Colocar em prática aquilo que aprenderam, né? Não basta você pegar o certificado e colocar na gaveta, tem que botar para trabalhar, tem que executar. Amém? Hã? Amém. Amém. Acharam aí, amados? Mateus capítulo 13, verso 10 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, Jesus, né? E perguntaram para Jesus: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem. Ouvindo não ouvem. É tão ruim, amados, a gente fica preso à tecnologia, né? Jesus era tão som. Que a gente fica tão dependente, microfone, som, tanta coisa, que a gente acaba se perdendo no processo. Vamos lá de novo, vou tentar novamente. Verso 12 em diante: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade.
que quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por esta razão, eu lhes falo por parábola, porque vendo eles, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia do profeta Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertesse, eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, e não ouviram. Pai amado, nós em nome de Jesus, Senhor, queremos aqui expressar a nossa gratidão, a nossa alegria, Senhor, podermos estarmos nesta casa, essa casa que é casa de oração, para prestar a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai Santo, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala no nosso coração, Pai amado, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, para que possamos entender a Tua palavra, entender a Tua vontade. Em nome de Jesus, assim nós oramos, porque cremos no Senhor. Amém. Amém, igreja. Irmãos, Jesus, o mistério de Jesus, quando ele chega na Galileia, anunciando o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, ele usava coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, para fazer com que o pessoal, as pessoas, pudessem captar a mensagem espiritual da qual ele estava tentando ministrar na vida deles. Então por isso ele falava em parábolas, metáforas, figuras de linguagem. Certa feita, ele estava andando nos campos, junto com os seus discípulos, e ele olhou e viu os lírios no campo, balançavam de um lado para o outro, o vento que soprava de um lado para o outro. Ele chamou a atenção dos seus discípulos e disse: olhai para os lírios do campo, porque eles não trabalham nem tecem, pois nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. Estava ensinando alguma lição espiritual a eles. Olha os passarinhos, eles não trabalham, mas o Pai os sustenta. Ele sempre estava procurando dar alguma lição espiritual. Quando ele estava à beira do caminho, o pessoal passava e andava junto com as espigas de milho, e caíam os grãos que caíam à beira do caminho. Ali chama a atenção dos discípulos, dizendo: olha, o semeador saiu a semear. Uma semente caiu em solo duro, a outra semente caiu em meio às pedras, a outra semente caiu em meio aos espinhos, mas somente uma semente caiu em terra boa. Está querendo ensinar alguma coisa, usar o momento daquele momento para transmitir verdades espirituais relacionadas ao reino de Deus. Era mais fácil para se explicar. Em meio a um casamento, Israel, povo mais chique, né? O povo de Israel tem condições que quando casa, eles passam 7 dias de festa. 7 dias só de festança, só comilança, durante 7 dias. Ele usa essa passagem, esse momento, para dizer: olha, o noivo saiu para receber a noiva. Ele está dando uma conotação daquilo que estaria por vir, estaria para acontecer conosco ainda nos dias de hoje. Então ele está sempre usando uma figura de linguagem para transmitir verdades espirituais do reino de Deus. Eu estava nessa semana pensando e analisando
sobre o que está acontecendo, o que está bombando, né? No meio de comunicação, nas televisões, na internet. É a Copa do Mundo, né? Esse evento maravilhoso que acontece de 4 em 4 anos, onde o povo se junta em comemoração, em festa, em alegria, para um campeonato, uma competição. Eu comecei a pensar e lembrar daquilo que Jesus, Paulo também usou várias maneiras de dizer, explicar sobre o reino dos céus, quando ele fala de uma arena, quando ele fala do lutador, quando ele fala do atleta que se esforça para alcançar um propósito. Eu estava pensando e analisando, eu falei, Jesus, eu também posso usar a Copa, que é algo tão vivo, algo tão real para nós nesse momento, não é? Que se só ouve falar de futebol, só ouve falar do campeonato. Eu comecei a traçar alguns paralelos da vida do cristão e o futebol. Eu coloquei como tema o cristão e o futebol. Dizem que nossa terra é a terra do futebol. Infelizmente tomou uma bombada há 4 anos atrás de 7-1 da Alemanha. Que a gente estava vibrando para a Alemanha perder hoje, tenho certeza. Que a gente da televisão assistindo o jogo da Alemanha torcendo para perder, né? E realmente eles perderam. Eu estava pensando e analisando, dá para traçar algumas verdades espirituais em relação ao que está acontecendo nesses dias dessa Copa. O que me chama a atenção, amados, que são os 4 continentes. 4 continentes são provocados, invocados ou convocados. 4 continentes, os 4 cantos da terra é chamado para participar desse festival, desta festa. 32 delegações, 32 países estão lá competindo. Isso nos surpreendeu também quando eu fiquei sabendo que a Alemanha não, a Holanda, a Itália e os Estados Unidos ficaram lá de fora, foram desclassificados. Isso me fez lembrar uma passagem bíblica. Está lá em Mateus 22:14. A Bíblia fala de uma convocação, que haverá uma grande convocação. Diz lá em Mateus 22:14, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. Muitos são chamados. Quando eu olho para esse sistema da Copa, eu vejo que passaram já uma peneirada ali. Todos foram convocados. Todos foram chamados, mas poucos participam. Poucos participam. Isso tem muito a ver com o cristão, tem muito a ver com a igreja. Existe um chamado geral, existe uma convocação geral para a salvação. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos participem daquela grande festa. A vontade do Senhor é que ninguém se perca, que ninguém seja desclassificado. A vontade dele é que todos façam parte daquela grande festa lá no céu. Ele chamou você, chamou a mim, nos chamou, nos convocou para uma grande salvação. No meio de milhões, ainda quando você era um espermatozoide minúsculo, você já estava em meio a uma guerra, você estava em meio a uma conquista. Você se lembra disso? Lembra? Não tem como, né, irmão? Mas ali você já foi campeão de milhões de espermatozoides.
somente um alcançou o objetivo. E é você. Está aí, ó. Você pode se considerar um vencedor. Você pode se considerar um ganhador. Muitos tentaram, mas somente a um foi dado a vitória. A chamada de Deus é para todos nós. A chamada, a convocação do Senhor é para todos nós. Mas é uma pena que muitos são desclassificados. Uma pena que muitos ficam para trás, não alcançam o propósito, não alcançam o objetivo. No meio da caminhada, desanima. No meio da caminhada, se entristece. No meio da caminhada, leva uma falta. No meio da caminhada, leva alguns gols, alguns pontapés. Ou mesmo, muitas vezes, fica no campo de reserva. Ou no campo não, no banco de reserva. Isso é frustrante. É triste. Eu lembro quando eu era pequenininho, não, quando eu era menor, eu sempre gostei de jogar bola. Eu trabalhava numa empresa que chamava Bombas Weiser, lá no Rude Ramos. Eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos, 16 para 17 anos. E nós tínhamos um time de futebol. E conseguiram arrumar um jogo aqui no Baetão. Vocês conhecem o Baetão? No centro São Bernardo, praticamente. Irmãos, quando falaram que ia jogar no Baetão, eu falei, rapaz, eu vou bombar. Modéstia à parte, eu jogava bem. É verdade. Fazia alguns gols de vez em quando. E eu falei, mas vai ser o estádio do Baetão é bonito. Pelo menos era. Como era pequenininho também. Quando a gente é pequeno, o pai é grande, né, Marcos? Depois de cresce, a gente pega o pai é baixinho, né? Também hoje eu nem lembro mais como que é o estádio do Baetão. Mas eu fui com tanta sede para jogar bola lá, irmãos. O nosso técnico, ele me deixou de banco. Me deixou sentado. Quando nós entramos no campo, assim, amados, aquela turma, aquele monte de gente assim, eu falei, meu Deus, você balança na base. Mas a hora que começar a correr, o sangue vai esquentar, o negócio vai mudar. Mas eu não tive a oportunidade de jogar a bola. Fiquei no banco de reserva. Que frustração. Que pena. Fui convocado, mas não participei. Aquilo para mim foi uma tristeza. Parei de jogar bola, nunca mais joguei bola, mas uma única vez que fui tentar jogar bola, eu já estava com uns 22 anos, levei uma topada, me deram uma calçada, eu estourei a unha do dedão do pé, ficou preta, com o tempo ela saiu, mas fiquei frustrado, não quis saber mais de jogar bola. Na caminhada cristã também, amados, muitas vezes nós somos golpeados, somos chamados, somos escolhidos, porque Jesus falou, não vos escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi isso que Jesus falou ou não? Foi Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou. Mas nós temos um adversário, nós temos um inimigo, que não é a Alemanha, não é a Itália, não é a França. Ele chama o diabo. Ele sempre vai tentar nos frustrar. Ele sempre vai tentar nos desfocar, nos desviar desse grande propósito. Muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Quanta gente tem na plateia, amados? Quanta gente tem na plateia que somente assiste, mas são poucos que participam, são poucos que fazem a diferença. Também no reino é assim. Muitos são chamados, mas poucos verdadeiramente põem a mão na massa. Poucos verdadeiramente se entregam, participam, fazem diferença.
Meu amado, Deus te chamou, Deus te escolheu, e não pelo que você é, não pelo que você tem, mas pelo que Ele tem para te dar: salvação. Salvação, amados. Ele nos chamou com um propósito de nos levar para o céu. 1 Coríntios 9:24 diz assim: olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Portanto, correi de tal maneira que o alcanceis. Você tem que se ver sozinho nessa empreitada. Você não pode contar com o teu cônjuge, você não pode contar com o teu pai, você não pode contar com o teu filho, você pode contar com Jesus. E nessa caminhada cristã, amados, a salvação, ela é individual. Jamais você vai poder chegar no céu e dizer: ah, Senhor, minha esposa me desanimou. Ah, Senhor, meu pai me desanimou. Não, vai ser um tete a tete, é você e Deus. Não teremos argumento: ah, o pastor me entristeceu, ah, o meu irmão chutou minha canela. Não, a convocação é pessoal, a seleção é pessoal. Deus tem algo com você, meu querido. Deus tem um propósito com você. Ainda que você receba faltas no meio do campo. Campo é o tempo que nós temos de vida, porque nós temos uma competição, amados. Não para competir com os irmãos, mas nós temos um objetivo, nós temos um propósito a ser alcançado, que é a salvação. Nosso propósito é chegar no céu, amados. E Deus te chamou com esse propósito. Reparo também, meus queridos, que numa equipe de futebol existe unidade. Unidade. Não fica um chuta para um lado, outro chuta para outro, apesar que o Brasil está meio perdido no segundo tempo, né? Já não sabia mais para onde chutar a bola, se perderam. Infelizmente, nossos jogadores são de cristais, né? Não pode levar um baque que já se abala, já se desespera, perde o rumo. Assim também é muitos dos cristãos. Por causa de alguma adversidade, por causa de uma dificuldade, já perde o foco, já perde o rumo, quer sair da igreja, quer abandonar o evangelho, quer abandonar Jesus. Mas quando eu olho para a equipe, quando eu olho para um time de futebol, eu vejo a unidade entre eles. Eles lutam só com um propósito, eles lutam somente com um objetivo, e eles se unem para que isso aconteça. Me faz lembrar de Jesus, no capítulo 17 de João, onde ele faz a oração sacerdotal: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Está falando de unidade. A unidade é o operar de Deus. Nós servimos a um Deus que é triuno. Não são três deuses, mas é um Deus só: Pai, Filho e Espírito Santo. Na unidade, a perfeição. Na unidade, a bênção. Salmo 133. Aonde que Deus ministra a sua bênção? Quando os irmãos estão unidos. Quando há união com os irmãos, Deus ministra a bênção. No casamento, se não houver unidade, se não houver concordância, a coisa vai de mal a pior. Sabia? A palavra de Deus nos diz, Pedro, se não me engano, diz que nós, quando estamos no casal, quando nós estamos brigados, como quando nós estamos aí virados de bumbum um para o outro, as nossas orações são interrompidas, são cortadas. Por quê? Porque não há unidade,
Porque não há concordância. Jesus chega a dizer assim: conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, ou toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se não houver unidade no casal, no casamento, na família, ela sucumbe. No casamento, não há melhor um com o outro. Não há quem manda e não há quem desmanda. O casamento está tudo sob uma missão ou submissão. O mesmo sentido, o mesmo propósito, que é constituir a família. Aonde a unidade, aonde a concordância, Deus abençoa. Deus aprova. Jesus falou assim: olha, também vos digo, que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, olha só, irmãos, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Qualquer coisa. Vai comprar um par de roupa, tem que estar em concordância. Eu já vi casos, eu sei que aqui não tem, viu? Mas eu já vi casos de mulheres comprarem coisas escondidas do marido, para ele não falar, para não ouvir ele falar, que a hora que ele ficar sabendo, ele vai falar. Assim como tem maridos que compram coisas escondidas da esposa, ele até esconde a fatura do cartão quando chega. A mulher que fica em casa, ela nem deixa ver a cópia da fatura. É errado. Se não houver concordância no casamento, no casal, na família, a coisa vai de mal a pior. Concordância, em tudo temos que ter concordância. Quer ter a bênção de Deus? Ande em unidade, propósito, objetivo. A igreja é um time. A igreja é uma família. E que não tem só um casal, tem vários casais. Uma grande família. E nós também temos que andar em concordância. Se não houver concordância, se houver divisão, Deus não opera. Deus não aprova. Por quê? Porque a gente não sabe para onde vai. Um puxa de um lado, outro puxa de outro lado. Sabe aquela corda de... Como chama aquela corda que um puxa de um lado, outro puxa de outro? Como que é? Corda de guerra, né? Cabo de guerra. Um puxa de um lado, outro puxa de outro. Para onde que vai? Para lugar nenhum. Porque não tem concordância. Porque não existe a unidade. Nós temos que imitar o nosso Pai, porque o nosso Pai é perfeito e eles trabalham em unidade. Seja uno, como é vosso Pai que está no céu. Sejam uno, como é o vosso Pai que está no céu. Quer ser abençoado? Trabalhem em unidade. Trabalhem juntos. Quer uma dica? Se você quer alguma coisa, se você quer adquirir alguma coisa, você quer comprar alguma coisa, mas você sabe que o teu cônjuge não quer, não aceita, o que você deve fazer? Você tem que ser um vendedor. Rapaz, mas Rogério, achei aquela perfeição, achei. Você tem que vender o produto, mesmo que não seja. Depois você se acerta. Eu lembro que quando... Vou contar. Eu lembro que quando eu fui comprar uma picape, o Ronaldo está aí, o Reinaldo está aí. Comprei uma picape, irmãos. Estava doido para comprar uma picape. Tinha vendido meu carro. Não tinha vendido não. Ainda não tinha vendido a ideia.
O Reinaldo falou, não, tem um lugar que eu tenho uma picape lá, os caras vendem baratinho, tá, não sei o que, vamos lá ver lá. Aí fomos ver essa picape lá, o pátio só tem várias picapes, é uma empresa, várias picapes lá para vender. E eu olhei, fiz. Aí vi uma lá que eu gostei, assim. Aí quando eu vi o motorzão dela, assim, nossa, diesel, né? Carrão. Mas você olhava para ela, tudo barreada, tudo cheio de barro dentro dela. Acho que deixaram os vidros abertos, sujou, lambuzou. Mas eu olhava por baixo dela, estava alinhadinha, bonitinha. Olhava a lateral dela, tudo alinhadinho. Essa picape tá boa. Liguei o motor dela, o motorzão. Falei, essa picape tá boa. Agora eu preciso fazer a outra parte. Eu tinha que vender um produto para minha esposa. Eu sabia que, né, não queria muito não. Não, mas é o carrão. É um carro, olha, coisa boa, barato. O rapaz, ela deu 20%, deu mais de 20% de desconto. E foi verdade. Era 61 na tabela e eu acabei pagando por 45. Irmãos, consegui. Mas quando eu trouxe essa picape em casa, lembra, Reinaldo? O Reinaldo queria comprar ela. Falou, pastor, dá para mim que eu compro, pastor. Não, você vai. A pastora teve uma reação. Quando ela viu aquele trambolho, tudo sujo, barreado. Mas eu ouvi que eu fiquei até sem jeito. Falei, meu Deus, perdi toda a autoridade. É que a visão do homem para certas coisas é diferente da mulher. Normal, não é? E foi normal a reação dela também. Só que eu não esperava tanto. Tá certo em casa, né? Estou falando a verdade. E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. Um carrão. Depois que lavou ela, ficou toda bonitinha, agora é ela que, né? Não é? Então, amado, se você quer conquistar alguma coisa, você tem que ser um bom vendedor. Uma boa vendedora. Que aí você vai trazer concordância. Aí você vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. Amém? Concordância, amado. Tem que ter unidade. Em tudo que você vier fazer, principalmente os casais, tem que ter unidade. Tem que ter concordância entre os casais. E eu vejo isso na equipe de futebol. A unidade. Outra coisa que eu vejo também no time de futebol é a motivação. O motivacional que esse povo tem. Qual será o motivacional que esse pessoal tem, amados? A motivação deles é chegar diante do estádio e ver a glória. É que nem eu falei para vocês, quando eu entrei no Baetão, eu vi aquele monte de gente, eu falei, é hoje. A motivação deles é a glória humana. A glória humana. Isso é bom? É bom, amados. É bom e não é bom. Quem não gosta de receber elogio? Quem é que não gosta de receber aplausos? Quem não gosta de aparecer? É humano, isso é humano. E a gente tem que concordar que isso é uma verdade. Você não gosta de ser elogiado por aquilo que você faz? Não? A tua esposa se esforça lá, faz aquela comida gostosa, bem temperadinha, para você que trabalhou o dia inteiro. Chega em casa, aquela comidinha fresquinha, bonitinha, quentinha, você senta na mesa, come que nem um glutão, não fala nada, nem boa noite, nem bom dia, nem boa tarde, nem oi, nem tchau. É assim que você faz? Como tua esposa vai se sentir? Será que ela vai fazer novamente? Será que vai fazer novamente? Ela vai esperar um elogio. E se você elogiar, você ganhou a copa. Tá com a copa na mão. Tá com a taça na mão. Quem não gosta de receber elogio? O esposo, quando chega no dia de pagamento, acho que é o dia mais esperado assim, do casal, da família, o dia do pagamento.
Você chega com o salário na mão ali, e chega aquele bolo de dinheiro, aqui, trabalha a semana inteira. O que a mulher fala? Nossa, ai, por isso que eu te amo. Você é o cara. Você vai se sentir abafando. Quem é que não gosta de receber elogio, mas a motivação do futebol é essa. O camarada chegar lá, todo mundo aplaudir. O Neymar, não sei o quê. Não é? Qual é a nossa motivação? Você trabalha 30 dias. Dia após dia. Dia após dia você vai trabalhar. Enfrentar aquele busão. Esse Mercedão. Eu lembro quando eu pegava ônibus, amados. Eu sempre fui baixinho. Não cresci muito, não teve jeito. Mas eu pegava ônibus. Rapaz, eu trabalhava no Rush. Pegava aquele ônibus que veio em São Caetano. Não sei se ainda existe um azulzinho na época. Aquele ônibus vinha lotado. Rapaz, na parte da tarde. Esse grandão que nem o Tom, assim, sabe? Fica lá por cima da carne seca. E a gente fica debaixo da carne seca. Aquele cheiro de CC. Rapaz. Aí você enfrenta um mês inteiro trabalhando. Chega no final do mês, o que você quer? Teu salário, a tua recompensa. Ou você é daquele que chega para o pastor e fala, não precisa pagar não. Deixa para lá. Que isso? Eu fiz por amor a camisa. Não, você fez porque você tinha uma motivação. Você fez porque você tinha algo, uma recompensa. E nós cristãos? O que esperamos? Qual é a nossa recompensa? Jesus chega a perguntar assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. João fala lá em Apocalipse, aliás, Jesus fala em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amados, a promessa que nós temos não é transitória. A promessa da coroa que nós temos não é passageira. Ela é eterna. Essa é a nossa motivação. A nossa motivação não é receber a glória dos homens. Não. A nossa motivação é saber que nós vamos morar lá no céu. A glória daqui é passageira. A glória daqui, ela vem e se vai. Quantos atores que a gente vê que fez o maior sucesso e morreu na Berlinda? Na Berlinda? À beira do caminho, na Sarjeta, não sei. Quantos vieram e foram embora? Passaram dessa vida. A nossa coroa, amados, a nossa recompensa, ela não é corruptível. Ela é eterna. Talvez hoje a gente não vê ninguém dando tapinha nas suas costas porque você é cristão. Talvez hoje você não receba elogios por você dizer que é um cristão, que age como cristão. A nossa glória não é desse mundo. A nossa glória, ela é vindoura. E ela é eterna. Talvez, ao contrário desses que buscam a glória humana, muitas vezes a gente se sente humilhado. Como cristão. Quantas vezes não te humilharam no trabalho? Por você ser cristão. Hoje eu não sei como é que é, mas na minha época que eu me converti, rapaz, a gente passava por uma humilhação. Tanto deboche, tanta gozação. Agora vai levar dinheiro para o pastor. Agora vai ficar meio louco, meio tantã. Meu pai mesmo me falava, não leia esse livro. Ele tinha um livro desse, um livro capa preta, em cima da cabeceira dele. Eu não sei porque ele deixava lá. Ele falava, não lê esse livro. Parece que estava mandando eu ler o livro. Aquela capa preta estava ficando branca. Tanto tempo que estava lá. Mas por quê? Não, as pessoas que lêem esse livro ficam loucas. Eu vejo, ele trabalhava no Mercedes, naquela época. Ele dizia que as pessoas que liam esse livro choravam, davam risada, ficavam falando alto. Ficava louco, não lê esse livro.
Mas isso me atiçou, rapaz. Eu tive que ler esse livro. Fiquei doidinho por Jesus. A tua recompensa, meu amado. Talvez você ainda não viu ela, talvez você não consegue tocar nela. Mas ela nos aguarda. A nossa recompensa, ela vem. O teu galardão não está entre os homens. O teu galardão não está aqui nesta terra. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos de passagem nessa terra. O que você conquistar, ó, glória a Deus. Deus te abençoe e multiplique os teus bens. Mas a nossa glória não está aqui nesta terra. A nossa glória está lá nos céus, reservada para todo aquele que crê, aquele que persevera, aquele que corre, aquele que luta para vencer. Porque Jesus saiu vencendo para vencer. Por fim, meu amado, que eu vejo também em meio a essa Copa, traçando aí uns paralelos, eu vejo o alto investimento. O que a FIFA, o que esses países gastam de dinheiro, investe, mas investe pesado, muita grana. Quando foi aqui no Brasil, chegaram a construir o trem que ia para o Rio de Janeiro? Não chegaram a construir, né? Mas saiu verba. Construíram um estádio lá, não sei, Amazonas, né? Mas nem índio joga bola lá. Fizeram umas coisas, uns monumentos aí faraônicos. Dinheiro que investir, dinheiro que é jogado fora. Investimento pesado que foi feito. Para quê? Para nada. Tudo jogado aí ao léu. Isso é o teu dinheiro, meu dinheiro, nosso dinheiro jogado fora. Mas quando eu olho para o reino de Deus, o investimento que Deus fez, o investimento que nosso Pai fez, se alcançasse a salvação, foi muito maior. A atitude, a ação do nosso Pai, em relação ao investimento que Ele fez para te salvar, para te resgatar, para que você alcançasse a coroa da vitória. Foi um investimento pesado que Deus fez. Pedro, a epístola de Pedro chega a dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, faltou aqui, corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele não nos comprou, nem com ouro e nem com prata, mas foi com sangue. Foi com sangue. Não foi através de valores monetários, não. Foi através do sangue de Jesus, sem contaminação do pecado, sem mácula. Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Fez o maior investimento de todos os tempos. Um investimento este que já tem validade de mais de 2000 anos. E ainda não se corrompeu. E nem vai se corromper. O maior investimento que Deus fez na humanidade foi dar o seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer por nós lá na cruz do Calvário. O maior investimento que Deus fez. A Bíblia fala que a nossa alma não tem como se calcular o valor dessa alma. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal não consegue dimensionar o tamanho, a profundidade e o peso desse tal. Tamanho é o amor de Deus por você, por nós. Ele resolveu investir em nós, derramando
o seu sangue em nosso favor. Tudo esse investimento que estão fazendo, que eles fazem para este grande evento da Copa, vai passar. Quantas semanas? Um mês? 4 semanas? Vai passar. Talvez fique na história, mas vai passar. Agora, o investimento que Deus fez, ele tem validade eterna. Não vai passar. A palavra dele não vai passar. O propósito dele não vai passar. A vitória da qual ele nos concedeu não vai passar. E Deus nos amou, amados. Independente do que a gente é, do que a gente faz, Ele nos amou e deu a sua vida em favor de nós. Muitas vezes a gente está em meio a uma luta, muitas vezes a gente está em meio a uma confusão no qual muitas vezes nós nos sentimos perdidos, sem saber a direção da qual nós devemos tomar. Eu quero dizer para você, meu amado, que nós estamos em meio a uma corrida. Nós estamos em meio a uma corrida. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo a ser alcançado. E esse alvo pode levar uma vida inteira para alcançarmos ele. Nessa caminhada, é verdade que muitas vezes a gente vai ser deixado para trás. Nessa caminhada, muitas vezes a gente vai levar bomba. Quando pecamos, quando erramos o propósito, nós tomamos gol. Quando o árbitro é contra nós, quando o dominador desse século, ele luta contra nós, nos fazendo falta, nos nocauteando, muitas vezes nos derrubando, fazendo com que viemos a parar, a desanimar. Nós devemos fazer, amados, levantar a cabeça e saber que nós temos um alvo a ser alcançado. É o Espírito Santo que nos ajuda nessa caminhada. É o Espírito Santo que nos impulsiona a continuar nessa caminhada. Saiba, você tem um desafio: vencer o pecado, vencer as dificuldades, para alcançar o propósito, que não é uma taça, mas é uma coroa de vida eterna. A coroa que nos está proposta, mas só alcança quem chega lá. Muitos começaram bem na corrida, na caminhada, mas caíram no meio do caminho, pararam no meio do caminho, desanimaram no meio do caminho. Mas a palavra de Jesus é uma só: esforça-te, esforça-te. Tem que ter esforço humano, tem que ter esforço humano, tem que ter dedicação, tem que ter responsabilidade, tem que buscar força, tem que buscar ânimo. Anima-te, não se deixe abater diante dos gols que a vida muitas vezes vai nos proporcionar, gol contra até mesmo. Que não podemos é perder o foco. Nosso alvo é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amém? Ele te escolheu, Ele te chamou para que você aprenda a andar em unidade. Essa convocação, ele é eterna, e Ele pagou um bom preço
pagou um alto e bom preço pelo teu resgate, pela tua salvação. Você não precisa pagar nem para ir lá para a Rússia, porque tudo foi nos dado pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Amém, igreja? Não se deixe abater, não perca o ânimo, não perca o propósito. Nessa caminhada, nessa corrida, certamente a gente vai levar alguns escorregões, alguns empurrões, mas a gente vai vencer em nome de Jesus. Jesus está voltando, amados, para nos recompensar, para te recompensar, para te dar o galardão, para te dar a coroa da vida. Amém? Vamos colocar de pé. Não perca o propósito, não perca o objetivo da tua seleção, do teu chamamento. Pelo contrário, se alegre em participar dessa corrida que nos é proposta. Se alegre, porque você é um privilegiado. Nós somos privilegiados, porque fomos selecionados por Deus. Você não foi selecionado pelos teus atributos, pela sua intelectualidade. Não, você foi selecionado pela graça de Deus. Deus, quando resolveu inundar a terra, Ele já estava decidido em seu propósito. Mas quando Ele olhou para Noé, Ele viu graça em Noé. E resolveu salvar a Noé e toda a sua casa. Deus viu graça em você também. Por isso Ele te selecionou, para que você venha fazer parte desta grande empreitada, dessa grande corrida. Mas saiba, Ele sempre vai estar te ajudando, sempre vai estar tomando você pela tua mão. Não desista, não pare de correr, não pare de acreditar, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Comece a pensar o que tem tentado desanimar você, desfocar de você. Esse propósito, esse objetivo que Deus tem colocado no teu coração, que tem tentado roubar a tua alegria da salvação, que tem tentado roubar a alegria da tua comunhão. Meu amado, se alegre, pois Deus se lembrou de você, e o teu nome está escrito no livro da vida, pois o teu nome está registrado nos murais do céu. Essa deve ser a tua alegria, essa deve ser a sua esperança. A coroa, a glória humana, ela é transitória, ela é passageira, mas a coroa da qual Deus tem para você, a recompensa da qual Deus tem para você, ela é incorruptível, ela é eterna, e ela é sua. Abraça ela, se apega nela, não se deixe roubar pelas tristezas, pelas decepções, pelas frustrações, pelos gols contra os quais você tem tomado. Não se deixe frustrar, pelo contrário, anima-te, esforça-te, tem bom ânimo, diz o Senhor. Espírito Santo de Deus, eis aí, Pai amado, o time do qual o Senhor selecionou, o time do qual o Senhor convocou, um a um, a toque de dedo. O Senhor o conhecia ainda no ventre da tua mãe, o Senhor havia o separado ainda no ventre da tua mãe, ainda quando a tua existência era informe, ainda quando o teu corpo não foi formado, o Senhor já havia escrito a cada dia da tua vida. Nada é oculto ao Senhor, tudo é patente aos teus olhos. O Senhor conhece a tua fraqueza, o Senhor conhece as tuas debilidades, o Senhor conhece as tuas frustrações, mas Ele te diz: levanta-te, levanta-te e anda,
tem bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Pai amado, em nome de Jesus, toma na mão, Senhor, pois Tu és o nosso capitão. É o Senhor quem conduz o barco da nossa vida. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, levanta este homem, levanta esta mulher, este jovem, Pai amado. Caia por terra o desânimo, as afrontas, os maus sentimentos, tudo aquilo que leva ele para baixo, eu repreendo no nome de Jesus e declaro a vitória sobre a vida dele, sobre a vida dela, no nome de Jesus. Foste chamado, foste pago por alto e bom preço. Em nome de Jesus, ó Pai, alcança esse coração, tira o desânimo, tira a tristeza, tira toda a frustração, Pai Santo, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Se você analisar, meu amado, eu tenho certeza que você tem mais motivo para agradecer a Deus do que pedir, porque o maior presente que Deus tinha para te dar é a coroa da salvação, a alegria da salvação, meu amado. Viva ela, toma posse dela e agradeça e louve a Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez.